As Três Idades da Vida Interior, Tomo Day. Terceira parte, páginas 125 até 128. Seria muito conveniente fazer esta consagração na solenidade de Pentecostes e renová-la frequentemente. Além disso, nas situações difíceis, sobretudo ao tomar uma decisão importante, devemos pedir luz ao Espírito Santo e não desejar outra coisa senão cumprir a sua vontade. Depois, sigamos com sinceridade o caminho que nos parecer melhor. Por isso, ao dar início às assembleias do clero e aos capítulos das ordens religiosas, pede-se a assistência do Espírito Santo por meio da celebração de missas votivas em sua honra. Devemos, enfim, observar atentamente os diversos movimentos da alma para discernir com clareza quais vêm de Deus e quais não vêm. Os mestres da vida espiritual ensinam que tudo que procede de Deus numa alma fiel à graça é geralmente tranquilo e sereno, ao passo que o que vem do demônio é violento e causa perturbação e ansiedade. A docilidade ao Espírito Santo e a obediência. Como conciliar esta docilidade ao Espírito Santo com a obediência e a prudência? Enquanto os primeiros protestantes pretendiam submeter tudo à inspiração privada, chegando ao ponto de impor esta suposta inspiração até mesmo à Igreja e às suas decisões, para o verdadeiro cristão, a docilidade ao mestre interior jamais admite algo que se oponha à fé ensinada pela Igreja ou à sua autoridade. Ao contrário, essa docilidade visa apenas aperfeiçoar a fé e as demais virtudes. Da mesma forma, a inspiração do Espírito Santo, longe de destruir a obediência devida aos superiores, torna seu cumprimento mais fácil. Não se deve considerar como inspiração aquilo que vá contra essa obediência. Como ensina o padre Lallemand, seria algo lamentável se os superiores, em certas ocasiões, se acomodassem à prudência meramente humana e, sem o devido discernimento, condenassem as inspirações do Espírito Santo, chamando-as de sonhos e ilusões. E se, além disso, prescrevessem ordens contrárias àquelas que Deus inspira a uma alma. Nesses casos, essa alma deve obedecer, pois Deus se encarregará, no tempo certo, de corrigir esses espíritos temerários e ensiná-los, à sua própria custa, a não condenar suas graças sem conhecê-las, nem possuir a capacidade de julgá-las. Não se deve concluir, a partir disso, que a docilidade ao Espírito Santo torna inúteis as deliberações da prudência ou os conselhos de pessoas experientes. Pelo contrário, o mestre interior nos ordena prestar atenção àquilo que podemos compreender por nós mesmos, mas também nos convida a consultar pessoas sábias e prudentes, recorrendo a ele ao mesmo tempo. Como afirma Santo Agostinho, Deus nos manda fazer o que podemos e pedir sua graça para cumprir o que não conseguimos. Renúncia espiritual e docilidade ao Espírito Santo. A renúncia espiritual exige que abandonemos nossa própria vontade e todas as nossas satisfações pessoais. Assim, não viveremos mais em nós mesmos, mas em Jesus Cristo, por meio da correspondência fiel às operações de seu Divino Espírito e da submissão de todas as nossas rebeldias ao poder da graça. São poucas as pessoas que chegam ao estado de graça para o qual Deus as destinou, e ainda menos aquelas que, tendo se desviado, conseguem recuperar o caminho perdido. Isso acontece porque a maioria não tem coragem para vencer a si mesma, nem fidelidade no manejo dos dons de Deus. Quando começamos a trilhar o caminho da virtude, muitas vezes caminhamos envoltos em escuridão. No entanto, se com constância e fidelidade seguimos os chamados da graça, chegaremos, infalivelmente, a uma grande luz, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Ocorre às vezes que, ao recebermos de Deus uma boa inspiração, somos imediatamente atacados por repugnâncias, dúvidas e dificuldades que surgem do nosso interior corrompido e de nossas paixões que se opõem à divina inspiração. Se, porém, aceitarmos essa inspiração com inteira submissão do coração, ela nos encherá daquela paz e consolação que o Espírito Santo sempre traz consigo. Em certos momentos, uma simples inspiração divina pode ser mais valiosa do que todo o mundo, pois pertence à ordem sobrenatural e custou o sangue e a vida de um Deus. Que grande desgraça é permanecermos insensíveis às divinas inspirações. Na verdade, não lhes damos o devido valor. Preferimos os talentos naturais, os cargos honrosos, a estima dos homens e as pequenas comodidades e satisfações deste mundo. Que terrível ilusão!
Muitos só percebem esse erro no momento da morte. Ao agirmos assim, privamos o Espírito Santo da direção de nossa alma. E, ainda que a porção mais elevada de nossa alma tenha sido criada exclusivamente para Deus, colocamos as criaturas em seu lugar, causando-lhe grande dano. Em vez de dilatá-la e engrandecê-la até o infinito pela presença divina, vamos diminuindo sua grandeza, ocupando-a com os miseráveis objetos da terra, que são nada diante da eternidade. Por isso nunca conseguimos alcançar a perfeição. Entretanto, como diz o mesmo autor, a docilidade ao Espírito Santo nos faria compreender que ele é o verdadeiro consolador de nossas almas, especialmente diante da incerteza de nossa salvação e das tentações e tristezas da vida, que é um exílio. Precisamos desse consolo por causa da incerteza de nossa salvação, no meio dos laços que se estendem aos nossos pés e que podem nos desviar do caminho verdadeiro. De fato, não está em nosso poder merecer a perseverança final, pois ela nada mais é do que o estado de graça na hora da morte. No entanto, o estado de graça, por ser o princípio do mérito, não pode ser merecido por nós. Temos, portanto, necessidade da direção, proteção e consolação do Espírito Santo, que dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 16. Esse testemunho nos é dado por meio do afeto filial que ele inspira em nós, sendo penhor e certeza de nossa herança celestial. Efésios capítulo 1, versículo 14. Precisamos que o Divino Espírito nos console nas tentações do demônio e nas aflições da vida. Mas a unção que ele derrama sobre nossas almas adoça nossas dores, fortalece nossa vontade e nos faz encontrar nas cruzes um dulcíssimo sabor sobrenatural. Por fim, como bem afirma o autor que acabamos de citar, o Espírito Santo nos consola no exílio desta vida, enquanto vivemos afastados de Deus, o que causa às almas um tormento inconcebível. Essas pobres almas sentem dentro de si um vazio infinito que todas as criaturas juntas são incapazes de preencher e que só será satisfeito quando lhes for concedido gozar da presença de Deus. Mas, enquanto permanecem separadas dele, as almas pobres languidecem e sofrem um grande martírio, que lhes seria insuportável sem os consolos que o Divino Espírito lhes envia de tempos em tempos. Uma única gota da doçura interior que esse Espírito de Deus derrama sobre a alma basta para transportá-la para fora de si mesma, mergulhando em uma inefável embriaguez. A respeito da gradação ascendente dos 7 dons do Espírito Santo, mencionada neste capítulo, deve-se notar uma importante advertência de São João da Cruz, que lança grande luz sobre o caminho unitivo, do qual falaremos mais adiante. O doutor místico, ao tratar da união transformante, escreveu no Cântico Espiritual, na estrofe de número 26. Esta adega que aqui menciona a alma é o último e mais profundo grau de amor em que ela pode situar-se nesta vida. Por isso a chama de adega interior. Disso se conclui que há outras adegas, não tão interiores, que representam os graus de amor pelos quais se sobe até este último. Podemos dizer que esses graus ou adegas são 7 e que todos eles são possuídos quando se alcançam os 7 dons do Espírito Santo em sua perfeição, conforme a capacidade da alma para recebê-los. É necessário saber que muitas almas chegam e entram nas primeiras adegas, mas a esta última e mais interior, poucas chegam nesta vida, pois nela se realiza a perfeita união com Deus, que chamamos de matrimônio espiritual. Estas palavras do santo expressam, com a maior clareza possível, a doutrina que vimos expondo ao longo desta obra sobre o pleno desenvolvimento da vida da graça. Capítulo 23. Discernimento ou discernimento dos espíritos. A docilidade ao Espírito Santo, da qual falamos no capítulo anterior, exige, como já foi dito, um silêncio interior ao recolhimento e espírito de desprendimento, para que possamos escutar suas inspirações. No início, essas inspirações se assemelham a um instinto secreto, que, pouco a pouco, nos faz compreender sua origem divina, se permanecermos fiéis a ele. Essa docilidade também exige que saibamos discernir e distinguir as inspirações do Espírito Santo de quaisquer outras que possam nos levar ao erro. Existem ainda 2 outros tipos de espíritos ou inspirações, que à primeira vista podem parecer bons, mas que no fim conduzem à morte. Assim, somos conduzidos como que pela mão ao estudo
do discernimento dos espíritos. A graça do discernimento dos espíritos. Podemos entender essa expressão de duas maneiras. Primeiramente, como uma das graças gratuitamente concedidas mencionadas por São Paulo, a outro a faculdade de dar milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Essa graça permite que os santos, às vezes de imediato, percebam se alguém fala ou age por verdadeira caridade, ou se apenas finge essa virtude. Mas também podemos compreender o discernimento dos espíritos como uma sabedoria discreta, fruto da prudência infusa, auxiliada pela prudência adquirida, e de modo ainda mais elevado, pelo dom do conselho e pelas graças de estado concedidas a um diretor espiritual fiel à sua missão. É sobre essa segunda acepção que trataremos aqui. O discernimento dos espíritos na tradição da Igreja. Essa questão foi estudada por grandes mestres da vida espiritual, como Santo Antão, o eremita, patriarca dos monges, São Bernardo, especialmente no sermão de número 33, o cardeal Bona, Santo Inácio de Loyola, Scaramelli, entre outros autores, que se inspiraram nos mestres anteriores. O significado de espírito na vida espiritual. O termo espírito pode ser entendido como a tendência a julgar, querer e agir de determinada maneira. Assim, falamos, por exemplo, de espírito de contradição, espírito de disputa e assim por diante. Porém, no campo da espiritualidade, distinguimos três tipos principais de espírito. O espírito de Deus, que conduz à verdade e à santidade. 2. O espírito puramente natural, proveniente da natureza humana decaída, que também pode gerar impulsos, poesia, lirismo e entusiasmos momentâneos, mas que muitas vezes nos ilude. O discernimento dos espíritos. Há ainda um terceiro espírito, o espírito demoníaco, que se oculta e se transfigura em anjo de luz. Por isso, São João nos adverte: caríssimos, não deis crédito a qualquer espírito, mas examinai os espíritos para saber se são de Deus, pois muitos falsos profetas surgiram no mundo. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 1. Qual espírito nos domina? Geralmente, um desses três espíritos predomina na alma de cada pessoa. Nos perversos, é o espírito do demônio que os governa. Nos tíbios, é o espírito natural que os conduz. Naqueles que começam a se entregar com seriedade à vida interior, o Espírito de Deus habitualmente os guia. No entanto, há muitas interferências do espírito natural e do espírito maligno, razão pela qual não se deve julgar ninguém por um ou dois atos isolados, mas sim pelo conjunto de sua vida. Até mesmo nas almas mais avançadas no caminho da perfeição, Deus permite certas imperfeições mais aparentes do que reais, a fim de conservá-las na humildade e lhes dar oportunidades frequentes de praticar as virtudes opostas a essas falhas. Existem pessoas profundamente comprometidas com o caminho do Senhor que, por causa de uma doença, como um envenenamento progressivo do sangue, podem sofrer de uma extrema irritabilidade. Poderíamos compará-las a alguém vestindo roupas gastas e inadequadas, pois sua condição torna as adversidades ainda mais dolorosas, e estas podem ser constantes. Mesmo nessa aparente impaciência, pode haver grande mérito e profunda paciência, pois a luta interior contra essa fragilidade é uma forma de perseverança na graça. O importante dom do discernimento. É essencial saber discernir qual espírito nos move, em que momentos somos conduzidos por Deus e em quais agimos por nós mesmos. Isso se esclarece nas palavras do prólogo do Evangelho de São João: mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Versículos 12 e 13. Ser nascidos de Deus é o nosso mais alto título de nobreza, e de nenhuma outra realidade se pode dizer com mais verdade: nobreza obriga. Nosso Senhor também nos deixou o princípio fundamental para o discernimento dos espíritos, quando disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em pele de ovelha, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os conhecereis. Acaso se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos?
Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 18. De fato, aqueles que são movidos por más intenções não conseguem ocultá-las por muito tempo, pois logo se manifestam de diversas formas. Primeiramente, nas ações que exigem resposta imediata, sem tempo para reflexão. Depois, nas tribulações. Por isso, lemos no livro do Eclesiástico, capítulo 6, versículo 8, aquele que se diz teu amigo por interesse te abandonará no dia da tribulação. Da mesma forma, os homens acabam por se rebelar quando não conseguem o que desejam ou quando já o alcançaram. É por isso que, assim que alguém chega ao poder, demonstra quem realmente é. A árvore é reconhecida pelos seus frutos. Se nossa vontade é, em essência, boa, os frutos que produziremos também serão bons. Se uma pessoa escuta a palavra de Deus com o desejo sincero de aproveitar-se dela espiritualmente, isso logo se tornará evidente. Por outro lado, se apenas escuta, mas se contenta em repetir Senhor, Senhor, sem cumprir a vontade divina, como poderá produzir bons frutos? À luz desse princípio, por seus frutos se conhece a árvore, podemos discernir qual espírito nos move. Devemos observar os frutos que ele produz em nós e compará-los com o que o Evangelho nos ensina sobre as principais virtudes cristãs, a humildade e a mortificação, ou seja, a abnegação, e por outro lado as 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, este amor que une a Deus e aos homens em Deus. Notas explicativas. Consagração no Pentecostes. A recomendação de fazer uma consagração ao Espírito Santo no dia de Pentecostes baseia-se no fato de que essa é a festa litúrgica que celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. A renovação frequente dessa consagração reforça a dependência contínua da graça divina. Docilidade ao Espírito Santo e obediência. A relação entre seguir as inspirações do Espírito Santo e obedecer à Igreja e seus superiores é um tema recorrente na espiritualidade católica. O autor refuta a visão protestante primitiva, que enfatizava a inspiração privada acima da autoridade da Igreja, reafirmando que a verdadeira docilidade ao Espírito Santo nunca se opõe à fé e à obediência legítima. L'Allemand e discernimento das inspirações. U.P. Louis L'Allemand, 1588-1635, foi um jesuíta francês conhecido por seus ensinamentos sobre a vida espiritual. Aqui ele alerta para o perigo de que superiores espirituais, por prudência meramente humana, possam rejeitar inspirações autênticas do Espírito Santo, classificando-as erroneamente como ilusões. No entanto, mesmo nesses casos, a obediência é recomendada, pois Deus cuida da verdade em seu tempo. Prudência e consulta espiritual. A obediência ao Espírito Santo não exclui o uso da prudência e a busca de conselhos. O autor cita Santo Agostinho, que ensina que Deus pede que façamos o que está ao nosso alcance e para o que excede nossas forças, devemos pedir sua graça. Um exemplo bíblico é São Paulo, que após sua conversão foi enviado ao sacerdote Ananias para discernir sua missão. Escuta interior e purificação do coração. A fidelidade ao Espírito Santo exige silêncio interior e um coração livre de apegos mundanos. O autor destaca que muitos não alcançam a santidade porque não têm a coragem de se desapegar de suas inclinações e paixões. A graça só opera plenamente quando o coração se abre completamente a Deus. O Espírito Santo como Consolador. O Espírito Santo é descrito como aquele que consola a alma em suas dificuldades espirituais. Essa ideia se fundamenta nas Escrituras, particularmente em Romanos 8,16 e Efésios 1,14, onde se afirma que o Espírito dá testemunho de que somos filhos de Deus e nos assegura a herança celeste. São João da Cruz e os 7 graus de amor. O místico espanhol São João da Cruz ensina que o amor divino cresce em diferentes níveis, comparáveis a 7 bodegas ou câmaras interiores. Apenas poucas almas atingem o nível mais elevado, que ele chama de matrimônio espiritual, a união transformante com Deus. Isso está relacionado aos 7 dons do Espírito Santo, que conduzem progressivamente a alma à perfeição. Discernimento dos Espíritos. A necessidade de distinguir entre inspirações autênticas e falsas
é central na espiritualidade cristã. São Paulo menciona essa graça em 1 Coríntios 12:10, e grandes mestres espirituais, como Santo Antônio, São Bernardo e Santo Inácio, escreveram sobre o tema. 3 tipos de espírito são considerados: o espírito de Deus, o espírito natural, inclinado ao erro por nossas paixões, e o espírito do demônio, que pode se disfarçar como algo bom. O perigo do espírito natural. Nem tudo que parece bom vem de Deus. O espírito puramente natural pode levar à ilusão, pois nossas emoções e desejos nem sempre estão alinhados com a graça. O discernimento é essencial para evitar equívocos espirituais e manter-se no caminho correto. Julgar pela constância e não por atos isolados. O autor adverte contra julgar a espiritualidade de alguém por 1 ou 2 atos isolados. A constância no bem é um sinal mais seguro da presença do Espírito Santo na alma. Até mesmo santos podem ter falhas aparentes, que Deus permite para fortalecê-los na humildade. Essas reflexões mostram a profundidade da vida espiritual e a necessidade de cultivar uma relação autêntica e fiel com Deus, sempre guiados pelo Espírito Santo, na obediência e na prudência. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As 3 Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.